Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, fazer aquela sua pausa do dia, aquele momento para você tomar aquele seu cafezinho, trocar uma ideia com o seu colega, colocar os conteúdos em dia e, quem sabe, se inspirar com as histórias, com as narrativas, com os saberes que estamos o tempo inteiro compartilhando aqui na Estação do Saber. E hoje nós estamos trazendo aqui um conteúdo que com certeza vai trazer muita inspiração para você que tiver a oportunidade de acompanhar este programa. Nós temos dois convidados hoje, não é um só não, serão dois convidados, um professor e uma estudante que vai trazer para a gente aqui essa narrativa de um trabalho muito interessante que está sendo desenvolvido aqui em Salvador, no Colégio Estadual Kleber Pacheco, aqui no bairro de Pernambués. Então, conosco hoje aqui, o professor Jaidilson e a estudante Jennifer, que vão estar aqui hoje conosco nesse bate-papo maravilhoso. E como vocês já sabem, aqui na Ponta do Giz, quem se apresenta é o convidado. Então, começaremos então com os nossos convidados se apresentando, né? Então, professor, se o senhor me permite, né, eu vou fazer aqui a gentileza para que a nossa dama, né, ela gentilmente comece aqui com sua apresentação. Por favor, Jennifer, pode olhar ali para aquela câmera e falar um pouco sobre você, quem é você, de onde você veio, contar um pouco da sua história para nós. Fique à vontade. Meu nome é Jennifer Silva, eu estudo no Kleber Pacheco, estou completando o meu 3º ano do ensino médio e eu sou ilustradora. Eu comecei a realmente ilustrar há pouco tempo que eu fui para o digital, do tradicional para o digital. E... Estou nervosa, não sei. Tá. A Jennifer está um pouquinho nervosa porque ela é uma estudante da 3ª série do tempo integral e ela é ilustradora. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco agora. Mas enquanto ela está se acalmando aqui um pouco, vamos passar aqui para o professor Jaidilson, né? Professor Jaidilson, por favor, se apresente aqui para nós um pouco, contando um pouco da sua história e daqui a pouco a gente volta aqui a conversar um pouco sobre Jennifer. Bom, eu sou o professor Jaidilson, da Paz Silva, sou professor de História da Escola Estadual Kleber Pacheco e, bom, a trajetória é longa, né? Como já também aqui conversávamos de egressos, né? Que trabalham aqui na TV. Eu também sou egresso do Estado, né? Eu fui aluno, como Jennifer, do meu ensino a vida inteira na escola pública e terminei também o meu ensino médio na escola no Central. Eu fui aluno do Central. E então segui a carreira, né, acadêmica e permaneço também com um pé na educação básica, permaneço firme na educação básica e que me fez trilhar, né, esse caminho entre a educação e a pesquisa, né, a docência, a pesquisa e a publicação, né, foi o tripé que sempre embasou a minha carreira durante esses longos, quase 30 anos, né, de percurso e que me deixou cada dia com mais vontade, né, de seguir nesse percurso de pesquisa e principalmente docência e pesquisa, né? É o que faço atualmente. Fui trilhando uma longa carreira, né, da parte formativa até chegar, né, aqui hoje, né, contigo para essa entrevista que Jennifer,
aqui será a protagonista, né? Porque aqui estamos para apoiá-la, nada mais somos do que ferramentas, né? Nada mais somos do que alavancas e modelos para nossos alunos. É sempre isso que falo, né? Somos modelos, né? Precisamos ser faróis na educação. E é mais ou menos assim que eu tento me portar como professor, né? Como farol, para que vejam que um aluno da escola pública pode chegar o mais longe possível, né? o mais no horizonte, né, que ele sonhou, né, que possa alcançar, tendo essa perspectiva. Porque sem perspectiva a gente termina não sonhando, né? E é o sonho que nos leva adiante. E é isso que eu procuro ver com os meus alunos nas aulas, quando eu ilustro de alguma forma a minha carreira, o meu percurso, para que eles se espelhem. Como me espelharam também meus professores. Quantos professores meus da rede pública, eu me lembro, né, contando as suas próprias histórias, que me espelharam. Me lembro de cada uma, também quis estar em lugares que eles estiveram e lá me senti, me lembrei deles também naquele momento e foi, para mim, muito gratificante. É você ligar, não é, a sua relação de formação com o seu lugar de estar atual, no presente, né? Isso te forma, faz parte da sua relação entre, como se diz, a questão do tato e da percepção do tato, né? Ou seja, isso faz parte do aprendizado. Não é somente a parte lúdica, mas sim também você tatear o seu caminho, né? Isso forma até a tessitura das palavras, né? Como você pensa elas, a extensão da palavra. Você precisa sentir ela, você precisa vivê-la. E é isso que, mais ou menos, eu tento passar e é o que sou, professor. E algo que eu percebo na sua trajetória, professor, que é muito importante que a gente reforce em um programa como esse que a gente está mostrando aqui para toda a nossa rede, né, que o professor ele nunca para de estudar. Nós estamos o tempo inteiro buscar novas informações, novos conteúdos, nos aprimorar cada vez mais. E quando a gente se debruça pela sua trajetória, a gente percebe quanta dedicação houve dentro desse caminho que você percorreu para poder chegar ao professor que você é hoje e com a sensibilidade que você tem, ao ponto de identificar em Jennifer, que nós falaremos um pouco mais daqui a pouco, essa capacidade desse desenvolvimento de uma aprendizagem por um método que talvez por um outro professor que não tivesse passado por esse caminho ou não tivesse tido essa dedicação, essa sensibilidade, pode ter deixado despercebido mesmo, né? Então, aonde é que eu quero chegar? Que o senhor teve essa preocupação de dar continuidade a essa sua formação. Tanto é, né, que a gente percebe que fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado e nem por isso deixou de estar na educação básica. Então, isso mostra a riqueza que é a nossa rede, a rede da educação do Estado da Bahia, por ter profissionais como o senhor, com todo esse conteúdo e que continua valorizando e contribuindo com estudantes como Jennifer, né? Que está aqui hoje e com seu apoio, com certeza, vai poder continuar aí na sua trajetória. E eu lhe parabenizo por isso. Fico muito feliz pela nossa rede termos colegas como o senhor que se dedica tanto à nossa educação. Eu não podia deixar de falar sobre isso, porque para mim, enquanto professor de história, enquanto colega seu, é um grande orgulho para mim tê-lo, né, dentro dessa nossa rede como essa inspiração, viu? Meus parabéns, né? Inclusive, você trouxe aqui para nós alguns livros que tiveram sua participação, não é isso, né? Do que trata exatamente esses livros aqui que você nos trouxe hoje aqui? Sim, trouxe aqui 2 livros, né? Para presenteá-lo até.
brincava no caminho que tive que comprar os meus próprios livros para te presentear. Tive que passar e comprá-los. Bom, eu escrevi alguns livros, né? Não sei se afortunadamente ou desafortunadamente, eu terminei, creio que mais afortunadamente, terminei me centrando na língua espanhola, porque fiz toda a minha trajetória, tanto no italiano, porque terminei fazendo mestrado na Itália, e depois eu fiz o doutorado, um mestrado também na Itália, e outro doutorado, e um pós-doc, 2 pós-docs na Espanha. E então, era uma língua que eu não pensava que me atraísse tanto, né? Quando estudante, eu estudava inglês, estudava alemão, estudei latim. Eu peguei alguns semestres na UFBA como eletivas, né? Sim. Na Faculdade de Letras, e não pensava que me interessaria muito o espanhol, né? Mas aprendi espanhol, terminei aprendendo espanhol na Espanha, né? No curso mesmo da pós-graduação, e que terminou me levando a um espanhol mais acadêmico, né? E terminei, então, me fixando na escrita espanhola. E as minhas obras terminam sendo todas escritas em espanhol e publicadas na Espanha, como esse livro aqui, por ordem, né? Esse primeiro, que é Constituição, Prensa e Revolução, né? Que são os movimentos liberais que perpassam tanto por Nápoles, a cidade do Porto, Turim, né? na Itália, e que chegam ao Brasil, chegam aqui a Salvador, a Porta em Salvador, que é o livro que eu estou escrevendo agora, né, sobre a Revolução Constitucionalista aqui em Salvador. Esse livro, primeiro, terminei publicando na Itália, e depois, em 2011, e em 2018 eu publiquei na Espanha, já traduzido em espanhol, e que é um livro bastante difundido, né? Um fato interessante é que eu me lembrei do interior, né? Eu sou do interior, e lembro que se comprava sabão e embrulhava em jornal, né? E então, quando se fez a capa, eu pedi ao editor que um dos jornais espanhóis que eu trabalhei, que envelopasse o meu livro, né? Como sabão. Então, como uma venda. O segundo livro foi em 2016, esse Processos Constitucionais, né, em Portugal, Brasil e Espanha, também aqui. Falo sobre a confessionalidade, a cidadania confessional brasileira, né, essa cidadania, como ela mitigava a cidadania aqui no Brasil, a confessionalidade do Estado. Seria um movimento de exclusão dentro do processo de inclusão constitucional. Aqui já não se fala tanto das exclusões conhecidas, como os indígenas, né, os escravizados e tal, mas sim a própria exclusão dentro da inclusão. Por exemplo, o liberto, né, o liberto, como ele era excluído dentro do processo constitucional. E outros livros que eu não pude trazer também. Esse ano publicamos um aí na Espanha em janeiro, né? Vinculado ao processo de Baiona, que é o processo eleitoral, que nos últimos anos eu passei fazendo pesquisa no arquivo de Cachoeira, fotografando, né, atas eleitorais, que eu estou escrevendo sobre a história do processo eleitoral brasileiro no primeiro quartel do século XIX. Então, estou nessas atas eleitorais, fazendo a transcrição, que é um dos projetos que eu tentei inserir na escola, e fizemos 2 anos, né? Eu ensinei paleografia aos meninos, né? Então, uma das matérias de história, acessória à história, eu transformei em um estudo de paleografia, como eles podiam ler, como poderiam comparar, né, a escrita do século XIX com o século atual, 21, com as reformas ortográficas, como se escrevia e como se compreender e fazer a transcrição direta como se diz,
abreviações, né, abreviaturas que são muito comuns aí no século XIX, e também o processo manuscrito, né, como os escrivãos aí faziam aquele tipo de ata à mão, né, que hoje já não se faz mais, e aquele tipo de escrita, a caligrafia, o tipo de caligrafia que era feito. Então isso foi interessante, porque o meu processo de pesquisa eu terminei querendo compartilhar um pouquinho com os meninos em sala, né? E logo em seguida, não é, veio também essa parte do conhecimento espanhol, que faço até hoje. Uma das matérias, quando tem matérias acessórias, eu termino transformando em espanhol. Então, eu dou aula para os meninos em espanhol, em processo de imersão, né? Então, eu falo com eles todo o tempo em espanhol, né? Do início da aula ao final, todo o tempo, para que possam ter uma matéria de idioma acessório em inglês, né? Os que não se decantarem por inglês, pois que tenham também uma outra opção no Enem, que é a língua espanhola. Então, mais ou menos isso são, por assim dizer, são consequências, né? São como o homem que leva o homem à lua e sobra tecnologias pelo caminho, né? O micro-ondas, por exemplo, o telefone celular, a mesma coisa, né? Então, são consequências aí do processo de que, às vezes, a temática específica que você trabalha talvez não chegue exatamente em sala de aula, porque vai ser uma temática muito mais, por assim dizer, alta em relação ao que eles estão fazendo, mas o percurso te dá um monte de ferramentas que você pode aplicar e pode trazer para a escola, pode trazer para o aluno, para que ele vislumbre, né, essa possibilidade de estudar além do que é o ensino médio, né? Existe muito mais além do ensino médio. Então, mais ou menos isso, e que me deixa também feliz, né, que esses livros, essa publicação em espanhol e todo esse traçado, né, de percurso, esse percurso acadêmico que me fez até aqui, me levou a uma premiação ano passado, né? O rei da Espanha me concedeu o título de oficial da Real Ordem de Cavalaria, né, de Isabel a Católica, me dando o título de nobreza, né? Então, quase imaginável, né, que um professor do Estado seja alçado à nobreza, né? Ou seja, a gente não imagina nunca isso, e que tem esse tipo de honraria, ou que estão te observando, né? Estão vendo o que você fez, porque são livros que, por estar escrito em espanhol, por serem publicados na Europa, tiveram uma difusão muito ampla, né? Hoje, se você entra no King College de Londres, você encontra meus livros, ou se você entra na biblioteca, por exemplo, de Cambridge, de Oxford, ou de Harvard, ou do Congresso Americano, ou de Stanford, ou das grandes universidades, você encontra meus livros. Então, isso, para você, que você nunca imagina, que seu trabalho solitário, que seu trabalho muito seu, né, em si mesmado, possa alcançar tanto, né, e tantas pessoas, as citações que se fazem dos livros. E justamente foi isso que levou que o rei da Espanha, a proposta do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, me concedesse esse título de cavaleiro real, né? E que me alçasse à nobreza, um professor do Estado, um pobre professor do Estado, né, alçado à nobreza. Eu brinco que entre nobreza e pobreza só muda uma letra, né? Então me mudaram apenas uma letra, nada mais. Mas é isso, eu me sinto gratificado por ter, durante o percurso, o reconhecimento é interessante, né? É gratificante saber que alguém te viu, alguém te leu, alguém prestou atenção no que você fez, e o que você fez teve impacto, né? E isso de forma muito silenciosa, né? O que a gente deve fazer para os trabalhos, e é isso que eu procuro passar para os alunos, né? Que eles possam ver que eles também, assim como eu, que saí da escola pública, né? Possamos trilhar um caminho de sucesso, por assim dizer, né? E alcançar objetivos
que pareciam, então, inalcançáveis, né, para a gente, desde a nossa perspectiva cotidiana, né, da escola, das nossas dificuldades, em que a gente possa alcançar, né, o horizonte, né, que sonhamos, que alcancemos o horizonte que sonhamos. E nada, pois já. Chega aqui, chega aqui. Você já imaginou isso? Que na nossa rede do Estado nós temos um professor condecorado com a ordem de Cavaleiro Real do Reino da Espanha e que está aqui ministrando aula aqui em um colégio em Pernambués, aqui em Salvador, com todo esse seu conhecimento, com toda essa sua potência, com toda essa sua sensibilidade. Eu tenho certeza que você não parou para pensar, né? Mas essa que é a verdade. A nossa rede, ela é muito potente e nós, professores, precisamos ser mais valorizados, sociedade. Acorde para isso. Professor, a sua obra ela pode ser encontrada em língua portuguesa ou somente em língua espanhola? Infelizmente, apenas em língua espanhola, porque é onde tem maior difusão, né? Ou, infelizmente, a língua portuguesa tem pouca entrada, né? A língua espanhola termina sendo a segunda língua, né? De maior difusão depois do inglês, e por isso ela pode ser entra, né, nessas universidades todas que eu pude citar. Não fiz a tradução ainda porque seria parar para um outro trabalho, né? Então, como eu sigo fazendo outro trabalho de pesquisa e são 2 livros que ainda estou escrevendo agora, que fizemos, né, recentemente, em 2023, eu parei um pouquinho as minhas pesquisas, né? E porque eu descobri um fato interessante na história aqui da Bahia, que nós juramos a Constituição Espanhola, em 1821. Então, envolvido então com a prefeitura, com a embaixada espanhola, decidimos inaugurar um monumento em praça pública e o fizemos aqui em Salvador, do lado da estátua do Tomé de Souza, ali na Praça Tomé de Souza, em frente à Câmara. Inauguramos um pequeno monumento em forma de púlpito, com a Constituição aberta em cima, né, e com alguma frase do juramento dessa Constituição espanhola, dita Constituição de Cádiz, de 1812, em que nós juramos aqui em Salvador, né, e fez parte do nosso processo de independência. Foi o início do nosso processo de independência, aceitar, né, esse mesmo processo que eu descrevi aqui em Constitución, Prensa y Revolución, né, que o movimento começa na Espanha e depois se vai a Turim, a Nápoles e se volta para o Porto, em Portugal, e logo a Porta, aqui em Salvador. Então, é um percurso, né, esse movimento liberal. Então, fizemos isso e uma sequência de atos que chamou muito mais atenção na Espanha do que aqui, né? Então, os jornais espanhóis, embora é verdade que o jornal à tarde fez uma matéria inteira sobre isso, uma página inteira, mas teve muito mais atenção na Espanha, com o próprio prefeito de Cádiz entrando ao vivo para poder participar no Instituto Cervantes, onde fizemos a intervenção, e todo o corpo diplomático da Espanha estava. Então, uma pena que não foi muito divulgado, né, para mais aqui na Bahia, mas estava muito mais a Espanha interessada nesse processo, que é o início, né, do nosso processo de independência aqui do Brasil na Bahia. Foi uma pausa que eu fiz, né? Depois eu me recolhi outra vez aos meus estudos e às minhas transcrições e sigo nesse processo de escrever esse livro que já me consome há alguns anos, né? Desde 2018 que eu estou fazendo pesquisa para esse livro do processo eleitoral nosso, né? Que tem esse link com a Espanha, esse vínculo com a Espanha, e que aconteceu aqui em Salvador e aqui no Recôncavo,
com esses documentos aí, tanto de Cachoeira quanto aqui do Arquivo Público, que é mais ou menos o meu cotidiano agora. Depois desses anos de fotografias, agora vem a parte de transcrição, né, que eu faço. Inclusive foi o que eu fiz todo a nossa recesso de São João, foi junino eu fiz isso, né, fiz a transcrição dessas atas e estudos para poder seguir a escrita. E queremos conhecer esse resultado desse trabalho, viu? Assim que ficar pronto, por favor, nos procure para que a gente possa dar essa publicidade a todo esse trabalho, né? Mas vamos conversar um pouco agora desse trabalho que é desenvolvido com Jennifer, né? Como é que começa, né? Essa identificação desse desafio que era, a partir de um diagnóstico que foi feito em cima de Jennifer, dentro desse processo de aprendizagem dela, e que você percebeu que era possível encontrar um artifício que facilitasse essa aprendizagem dela. Toda vez que a gente faz algum projeto na escola, a gente sempre descobre novos talentos, né? A escola está cheia de talentos. Tem alunos com múltiplos talentos na música, no caso dela na ilustração, até no audiovisual, por exemplo, né? Temos muita gente capacitada dentro da escola ou com talento precisando ser capacitado, né? Nas escolas. Eu tinha pensado, como você perguntou ao início, professor Vocardo, que sobre a questão da publicação do livro ser em língua espanhola, né? Como eu não tinha nenhuma obra em português, porque eu terminei com a pesquisa sempre voltando para fora, embora se trate do Brasil, porque os 2 livros se tratam sobre o Brasil, eu pensei em fazer um livro aqui em português, mas também voltado para o público infantil, né? Eu tenho filhos pequenos, tenho um filho de 6 e uma filha de 10 anos, e via essa febre atual do Bob Goods, né? Então eu disse, bom, por que a gente não produz História da Bahia, né? E fazemos isso com ilustração, né? Para pintar, né? Para que as crianças possam participar também da história. Ao momento em que se lê, também imprime a sua marca, as cores como vê a história, né? E isso me chamou a atenção, e eu quis fazer coisa que eu nunca trabalhei, né, no público infantil, mas a gente está conseguir formar uma pequena equipe, né, com nomes conhecidos aqui na Bahia, como Aninha Franco, por exemplo, e outras pessoas que fazem como Isabel, que faz a editoração, e decidimos então criar uma editora, né, a Editora Victor, e que faríamos essa história da Bahia para esse público infanto-juvenil. E então, a gente descobrindo, né, Jennifer, um professor de inglês que já teve aqui, o professor Jaime, me indicou então e disse, olha, a Jennifer, que é nossa aluna, ela tem lá, porque o professor também faz, né, uns cartoons e tal, então ele, como fazia parte do seu, né, do que ele fazia também, ele me chamou a atenção. Você deve então ver a Jennifer, porque eu estava perguntando a ele, né, como eu acho um ilustrador aqui na escola, né, eu queria. E então achamos, ele disse, não, a Jennifer, olhe lá, porque ela faz uns desenhos muito magníficos, muito bonitos. E então comecei a assessorar a ela, né? Criei um storyboard, né? Com cada página a descrição da cena, né? Daquele momento. Começamos com a história da Bahia, dos holandeses, a invasão holandesa, dada a proximidade que estávamos, né? Da invasão holandesa, que aconteceu em 24, logo 25 a liberação, e começamos então com essa temática. Eu fiz toda a pesquisa histórica, fiz o storyboard, fiz a parte da descrição da cena em cada uma das páginas e fui passando para a Jennifer, né? Situando ela em Salvador com fotos, com a localização,
como era mais ou menos o monumento da época e discutimos sobre a questão do público infanto-juvenil, né? Que as cenas deviam ser mais suavizadas, que as armas deveriam ser suavizadas e que chegamos a esse tipo de desenhos, né, que ela faz, e saiu perfeito, né? Temos assim feito uma parceria muito boa com ela desenhando o que eu imagino, né, para a cena e também para a criança, né, dado o contato. O bom é que eu tenho crianças em casa, né? Então isso me faz ter contato direto com o que eles querem, o que eles desejam, né? O que atrai eles em relação à história ou em relação a figuras, né? A ilustração para pintar. Então isso mais ou menos me ajudou a orientar a Jennifer a fazer esse tipo de ilustração e que ela faz magnificamente. Ou seja, se tivermos um momento de mostrar algumas ilustrações, verão que saem de maravilha. A recriação, né, que a Jennifer fez com Salvador, por exemplo, da época. Um fato é que isso surge também desse processo, né? Como eu disse, do nosso processo de formação vai surgindo pequenos estilhaços, né? Assim que ocupam, porque em 2024 eu tinha intermediado a comemoração da invasão holandesa com a Embaixada da Espanha e fizemos um grande evento aqui em Salvador, com a participação tanto do embaixador da Espanha quanto do embaixador holandês, e que, para difundir essa questão da invasão, e logo 25 fizemos a grande, né? Que foi a liberação com a esquadra Luz Espanhola. E então veio aqui o navio escola com a princesa aqui, Leonor, aqui no Porto de Salvador, com um baile muito bonito, inclusive com a presença do governador que estava, o atual, e que vieram para fazer as comemorações dessa liberação da esquadra do navio escola Elcano, né? Que teria completado a volta ao mundo do Magalhães e Elcano. E então se havia nesse momento descoberto em Madrid um quadro, né, que um ex-professor meu de Salamanca, o José Manuel Santos, entrou em contato comigo e me disse: olha, descobrimos um quadro aqui e que o professor Carlos III, o Davi, e que mostra Salvador desde uma perspectiva inversa ao que conhecemos. Sempre vemos Salvador desde o mar, não é, para o porto. Então, todas as ilustrações holandesas e portuguesas que conhecemos. Mas essa é a única tela do período propagandístico da liberação que a Espanha fez junto com a esquadra espanhola, ou da esquadra portuguesa, aqui em Salvador, que mostra inverso. Salvador desde a terra, desde as colinas, ali onde hoje seria a Saúde, os bairros mais altos, para a parte antiga de Salvador, e o porto e o mar, a Baía de Todos os Santos. Então, uma perspectiva inversa. E isso nos dá a perspectiva, por exemplo, das fortificações ao redor, por exemplo, a paliçada que ficava por trás de Salvador, o dique construído pelos holandeses, que não é o dique atual, claro. Então, o dique que ficava ali por trás, e toda essa fortificação e melhorias que os holandeses realizaram para se manter aqui em Salvador durante um ano, porque, claro, o recôncavo não tinha aderido aos holandeses, foi o motivo do seu fracasso da invasão, mas eles se fizeram fortes em Salvador. Com esse quadro, a gente tinha outra perspectiva. E na Espanha, então, eles pegaram esse quadro e com a inteligência artificial e fizeram, então, um filme, né? Um filme e que foi exibido aqui também muito restrito, porque o corpo diplomático me convidou e eu fui assistir, mas éramos 4 gatos, né? Apenas pessoas convidadas estavam, uma pena que não foi tão difundido, e fez o lançamento simultâneo aqui em Madrid, né? O ano passado, o final do ano passado.
E então, em Salamanca se fez também uma recriação de IA do quadro que a gente pode andar, né, pelas ruas de Salvador da época, que a gente não tem muito conhecimento, dada a perspectiva, dá para ver a cidade como era, né? Então, se pode andar dentro das ruas de Salvador, que a Universidade de Salamanca, com o Instituto Centro de Estudos Brasileiros, que é dirigido justo pelo professor José Manuel Santos, conseguiu fazer essa recriação. Aqui, então, depois que a gente percebeu que a Espanha estava muito mais interessada nesses processos aqui em Salvador, também porque não aqui poderíamos fazer o mesmo, né? E aí veio a ideia do livro, a ideia justo de trazer esse público infanto-juvenil para poder ter acesso à história da Bahia e, por que não, com a participação de alunos da escola pública que tenha esse talento de ilustração, como tem a Jennifer, para a gente participar desse movimento que é reviver a história, recontá-la de uma maneira que seja acessível, né? E que dê outra perspectiva. A cópia desse quadro, o governo espanhol gentilmente ofereceu, fez a doação ao Museu do Mar, ali no Forte da Barra, Santo Antônio da Barra, que podem visitar, está lá, não é? Permanentemente. Foi uma doação que o governo espanhol fez aqui à Marinha do Brasil e à Bahia, evidentemente, com o Museu do Mar. Esse quadro é em tamanho um pouco reduzido, mas bastante grande, né? Ocupa, acredito que uns 2 metros por 1,80, é bastante grande o quadro, que dá uma perspectiva muito singular da Baía de Todos os Santos, da ilha de Itaparica, do Porto de Salvador e essa parte inversa, a parte traseira de Salvador, da cidade fortificada, que é onde está a paliçada e tal. Então, isso me fez pensar esse livro e que, claro, pudéssemos fazer isso na escola e com alunos, né? Jennifer, quando é que você descobre, né, ou se vê com essa possibilidade de desenvolver ilustrações? Isso é algo que começou recente ou desde pequena você já observou essa sua habilidade em desenvolver essa forma de reproduzir algumas imagens? Então, desde pequena eu sempre desenhei, aproximadamente ali uns 5 anos, eu sempre via desenhando. Mas eu fui para o desenho digital, acho que foi uns 3 meses antes do professor me propor esse projeto. Então foi muito bom eu ter migrado. E como eu sempre fui desenhando, eu sempre fui ouvindo que eu podia criar algo naquilo, que eu podia trabalhar com aquilo, entende? Mas eu sempre me senti insegura. Eu sentia que meu trabalho, apesar de ser bom, não era reconhecido. Então, o professor me reconhecer foi muito importante e me incentivou muito, me incentivou a continuar nisso. Então, naquele momento, você se sentiu valorizada, né? A partir do momento que o professor identifica em você essa sua capacidade e possibilita para você essa alternativa de você desenvolver uma aprendizagem com essa habilidade inata a você, você percebeu, poxa, eu não sou uma pessoa incapaz, eu tenho possibilidade de produzir algo que é útil para a sociedade. Foi mais ou menos isso o seu sentimento? Foi mais ou menos isso. Como eu tinha muita segurança com isso, o professor me propôs isso, me fez sentir que meu trabalho era valorizado e me fez sonhar com isso. Porque antes, como eu não me sentia valorizado, eu não me deixava sonhar. Eu tentava manter os pés no chão, sabe? Aí o professor, eu sou muito grata a isso, o professor me fez sonhar de novo com isso. E é uma profissão que eu amo, eu quero trabalhar com isso. E como é seu processo criativo? O professor já disse que ele faz um storyboard, que passa para você,
E a partir daí, desse storyboard aí, como é que é o seu processo criativo? Como é que vem sua inspiração? Então, depois de ver as fotos e ver como é a ideia do professor, eu pego um papel e rascunho no papel. Eu faço esboço e vou alterando. Vou vendo o que precisa melhorar. Às vezes eu já mando o esboço no papel para ele e algumas outras vezes eu passo para o digital, porque fica melhor para visualizar. Porque o esboço no papel, ele é muito sujo, entende? Ele é muito rascunhado, muita marca de papel. E qual o suporte digital que você utiliza? Eu faço um tablet, eu uso o aplicativo Ibispaint. Aí eu tenho tentado usar outros aplicativos, eu tenho testado outros softwares para poder fazer esse trabalho. Mas o que eu mais consigo trabalhar bem é o Ibispaint mesmo. E aí você consegue desenvolver essa cronologia histórica a partir da proposta do professor desde o início, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo que ele utilizou aí dos holandeses, desde a chegada aqui dos holandeses, né, até o processo de expulsão deles aqui na Bahia, ou você faz um recorte menor a respeito desse momento histórico que é proposto pelo professor? Pode repetir a pergunta? Pode repetir a pergunta? Claro, posso repetir sim. Tá. O professor ele prepara um storyboard para você. Aí dentro desse storyboard para você, ele faz um pequeno enredo. Vamos pegar aí, por exemplo, o fato da invasão holandesa aqui no Brasil. Tá? Então ele fala da chegada dos holandeses aqui no Brasil até o processo de expulsão dos holandeses. Você consegue desenvolver todo essa ilustração desse começo da chegada dos holandeses ou você faz apenas um pequeno recorte? Eu talvez possa explicar para ela. Fica à vontade, professor. Ele está tentando perguntar como fazemos isso. Talvez explicarmos em conjunto, talvez. Isso, fica mais fácil. Fácil. Fazemos recortes, na verdade, porque chamamos lâminas, né? Chamamos lâminas os dois. Então, fazemos pequenos recortes. Então, a saída, por exemplo, dos holandeses com uma lâmina, a chegada, a tomada do Porto da Barra, outra lâmina, a chegada até o porto, o processo de invasão, passo a passo, porque para cada página eu fiz recolhi determinada curiosidade histórica, como se fosse uma fotografia daquele momento, né? E naquela fotografia que eu imagino, eu envio para ela, né? E a Lila, então, tenta desenhar aquele momento, né? E aquele momento fotografado que sirva, claro, para a criança. É uma guerra, né? Tem cenas de violência e tal, que seja o mais fofinho possível para contar a história. Então a gente faz mais ou menos isso, a gente faz recortes, né? É isso que ele estava tentando. Faz um recorte com uma adaptação para que ela possa reproduzir essa adaptação e compreender o que foi aquele processo histórico, vamos dizer assim. Exatamente, porque como eu tenho o texto e logo abaixo para a ilustração, eu descrevo a ilustração como será, né? Acontecia dessa forma, estávamos em tal lugar, a cena de batalha era essa, tinha tantos canhões aqui, tinha prédios aqui, em que local é que a gente está, e depois eu subsidio ela com fotos, né? Fotografias atuais, ilustrações de época, para que ela possa mais ou menos se situar, porque alguns lugares ela nunca esteve, não é, aqui em Salvador. Então, a gente ficou, inclusive, vamos fazer isso ainda, um passeio, né? Para que eu possa mostrar para ela os locais em que a gente está tratando, mas, embora seja próximo, mas alguns lugares ela nunca foi, né? Ela nunca esteve naquele local, ela não conhece fisicamente. Alguns faremos para que, claro, ela também sinta, né? Essa parte do sentir o local é importante, né? Para se ver na fotografia também, na sua ilustração em que ela está olhando, mas fazemos por lâmina, seria mais ou menos isso que ele queria te perguntar. É uma fotografia daquele momento. Além da história, você consegue também fazer a utilização desse mesmo sistema de reprodução de ilustrações em outras disciplinas,
para poder facilitar a sua aprendizagem. Em outras disciplinas, vou tentar aqui explicar de uma outra maneira. Em outras disciplinas que não sejam história, tá? Você também utiliza desse mesmo mecanismo de ilustração para poder facilitar a sua aprendizagem? Você acredita que ao fazer a ilustração, isso acaba contribuindo com que você compreenda melhor aquele conteúdo que está sendo ministrado para você? Eu fazia isso, mas antigamente eu fazia isso com disciplinas como biologia e geografia, porque envolve muito mapa, essas coisas. Mas atualmente eu não faço tanto, não. A disciplina, então, que você sente uma maior afinidade para poder desenvolver esse tipo de trabalho é com a disciplina de história. É com a disciplina de história. É a disciplina que mais... E você já tem hoje um acervo desse trabalho que foi desenvolvido? Já tem muitas imagens que foram feitas? Já tenho muitas imagens. Temos em torno de 25 lâminas até o momento, né? Até o momento temos em torno de 25 lâminas e ainda estou produzindo as próximas. Tá. É possível depois disponibilizar essas lâminas para que a gente possa colocar na edição? Para que a gente possa ilustrar? Acredito que sim, algumas podemos, né, para também não fazermos spoiler, né, mas algumas sim, algumas são porque se pontuais. vocês puderem depois Sim. mandar umas 3 ou 4 apenas, Isso. só para a gente Pode ilustrar sim. como é que foi esse processo seu Acredito que criativo. Se possível, inclusive, até mandar esse seu um exemplo desse seu storyboard, né, que você encaminha para ela e qual o resultado que vem a partir desse storyboard, né, que ela fez, contribuindo com essa aprendizagem dela. Sim. Se for possível para a gente contribuir, sim, não, acredito completamente, que ficaria bem legal para poder incluir aí dentro do processo da edição. Né? Acho que ficaria bem legal. Né? Tá. Bom, gente, como vocês podem perceber, né, nós estamos trazendo hoje aqui para vocês aqui uma série de informações e de conteúdos bastante sensíveis que demonstram como a história e como a sensibilidade do docente ele é importante para poder contribuir nesse processo de ensino e aprendizagem na trajetória dos nossos estudantes, principalmente nos momentos atuais. Quanto mais empatia e acolhimento nós tivermos, melhor para que essa aprendizagem possa se desenvolver de forma colaborativa. Esse é o papel da TV Conexões, a Estação do Saber, trazer para vocês esses exemplos que estão acontecendo aí na nossa rede, para que eles sirvam de inspiração. Se você ainda não segue a TV Conexões, a Estação do Saber, aproveite e comece a nos seguir. Vai aparecer o sininho aí para você clicar e começar a seguir a TV Conexões, a Estação do Saber. Nós temos também uma plataforma de conteúdos pedagógicos, onde vocês têm acesso a sequências didáticas com proposições de aulas que vocês podem aplicar na sua sala de aula, utilizando o material que é produzido aqui pela TV Conexões, cartilhas pedagógicas para poder ser utilizada nos ACs, nas atividades de coordenação pedagógicas, e também a nossa grande novidade, gibis pedagógicos, quadrinhos pedagógicos, que vocês poderão utilizar no Descomplique a Sua Redação com a nossa querida Vina Queiroz. Professor Jaidilson, professor Jennifer, é maravilhoso bater esse papo com você, mas nosso tempo, lamentavelmente, é curto, né? Nós estamos chegando ao final, então nós vamos abrir agora para as considerações finais, para que vocês possam colocar aí alguma mensagem, deixar algum recado, alguma mensagem que eu esqueci de perguntar para vocês e que vocês considerem importante fazer essa pontuação agora. Então, fique à vontade para que vocês possam aí deixar a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Por favor, Jennifer. Então, eu queria deixar um recado.
que é sobre o que eu falei, de não se sentir suficiente para o trabalho que você quer fazer. Então, apesar de estudar em uma escola pública, eu consegui trabalhar na área que eu queria, e hoje eu estou aqui apresentando esse programa, coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Então, apesar de ter que receber apoio de fora, eu acho que o principal é acreditar em si mesmo e achar que você consegue. Que maravilha. Você está de parabéns, ó. Já ganhou meu coração, você, viu? Professor Jaidilson. Bom, apesar não, por ser, né, por sermos da escola pública, por estarmos, né, inseridos nesse processo, que podemos chegar até aí, né? Então, para mim, acho perfeito. O processo me deixa muito feliz, muito alegre, em que possamos compartilhar nesse momento um momento educacional, né? E encontro de gerações, né? Que eu possa passar para ela mensagens e possa passar também conhecimento, né? É uma parte importante para mim, né? Que eu também seja farol e incentivo, né? Para a juventude, para as novas gerações. Isso me deixa feliz, me deixa realizado como professor, por assim dizer. Que maravilha. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Conexões na Ponta do Giz. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração e que você, professor, você, professora, que esteja nos assistindo, que tem histórias maravilhosas como essa, que queira compartilhar conosco. Você tem aqui na TV Conexões esse seu espaço para que todo mundo possa conhecer, se inspirar, replicar esse conteúdo em toda a nossa rede. Então, vamos dar tchauzinho e até o nosso próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau!